As duas linhas cor-de-rosa no teste de gravidez pareciam saltar à minha vista, um veredicto inegável, estampado ali com uma clareza que perfurava a névoa do pânico na minha cabeça. Grávida. Um bebê. Um bebê do João. E só estávamos juntos há um mês. Um mês! Não fazia sentido. Era demasiado rápido, demasiado tudo. Mal tínhamos assente no nosso novo normal de viver juntos, e agora isto. O meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito a reverberar nos meus ouvidos. A casa de banho do penthouse, tão elegante e luxuosa, de repente parecia um palco para a minha humilhação. Agarrei-me à banca a ver-me ao espelho. Pálida, os olhos arregalados, o cabelo solto em volta do rosto, completamente desgrenhado. Era eu? A Ana, aquela que durante quase um ano tinha sido a sombra impecável do temível João Duarte, o homem de mármore que, para minha infelicidade, se tinha transformado no meu bem, no meu tudo. E pensar que ainda há pouco tempo, a maior preocupação da minha vida era certificar-me de que o café dele estava à temperatura exata, ou que os seus relatórios trimestrais estivessem impecavelmente organizados. Não sei se foi terça ou quarta-feira, ou talvez uma quinta à tarde, quando esta loucura começou, mas a rotina era sempre a mesma. A folha de cálculo no meu monitor borrava-se pela terceira vez naquela hora. Pisquei os olhos com força, tentando focar-me nos números de receita trimestral que precisavam de ser organizados antes da reunião da direção no dia seguinte. Os meus dedos pairavam sobre o teclado do meu computador, mas a minha mente estava a 20 passos de distância no gabinete do João Duarte. O meu chefe, o meu tormento, o homem que ocupava os meus pensamentos de uma forma avassaladora. Embora mal reconhecesse a minha existência para lá das nossas interações estritamente profissionais. Já lá iam 11 meses. 11 meses a chegar às 7 da manhã para ter o expresso dele pronto, na temperatura exata que ele preferia. Sempre. 11 meses a filtrar chamadas, a gerir a sua agenda impossível e a ver mulheres em vestidos de alta costura a desfilarem pelo seu escritório para reuniões de negócios que deixavam marcas de batom nos copos de cristal que eu teria de lavar. 11 meses a ser, de forma muito conveniente para ele, completamente invisível. A chuva de março batia incessantemente nas janelas do chão, ao teto do andar executivo das indústrias Duarte em Lisboa. Lá fora, o distrito financeiro de Lisboa brilhava úmido e cinzento, um espelho perfeito do meu estado de espírito. Puxei o meu casaco de malha mais para mim, um hábito que tinha quando me sentia exposta, embora a temperatura do escritório estivesse perfeitamente regulada. Menina Moreia. A voz dele cortou os meus pensamentos como uma lâmina embrulhada em veludo. Saltei, quase derrubando a chávena de café. Sim, senhor Duarte. Ele estava na soleira da porta do seu escritório, com os seus ventam de perfeição luso-americana. O cabelo escuro puxado para trás de um rosto que parecia ter sido esculpido em mármore. Se o mármore pudesse ter um olhar tão predatório. O seu fato cinza-carvão vestia-lhe como uma segunda pele, feito à medida para enfatizar ombros que pareciam perpetuamente prontos para, bem, para qualquer coisa que pudesse surgir no seu mundo. O contrato Castelo Branco. Onde está? Na sua secretária, senhor. Lado esquerdo, por baixo do dossiê Fonseca. A minha voz saiu firme. Apesar de o meu coração martelar contra as minhas costelas como um tambor frenético, os seus olhos escuros mantiveram-se nos meus por um momento mais do que o necessário. Eficiente como sempre. Então ele desapareceu, a porta a fechar-se com um clique suave atrás dele. Soltei o ar que nem sabia que estava a prender. Esta era a minha vida. Olhares roubados, trocas profissionais que me deixavam a analisar cada palavra em busca de significados ocultos, fantasias patéticas,
sobre um homem que provavelmente nem sequer se lembrava do meu primeiro nome, sem consultar a lista de funcionários. Eu tinha 26 anos e, de alguma forma, tinha me tornado no clichê mais aborrecido do mundo, a assistente insossa que suspirava pelo seu chefe poderoso. A minha mãe ficaria mortificada se soubesse. Ela tinha me ensinado a ser independente, forte, a nunca deixar que um homem me definisse. No entanto, aqui estava eu, a usar cores neutras e a manter a cabeça baixa, vivendo pelos breves momentos em que o João Duarte notava que eu existia. Ana, estás aí? Uma mão acenou à minha frente. Ergui os olhos e encontrei a Sofia, uma das analistas juniores, a sorrir para mim. A Sofia era tudo o que eu não era, confiante, extrovertida, com uma inteligência afiada que cortava qualquer treta corporativa. Desculpa, estava focada nesses números. Focada em algo. O olhar de quem sabe fez o calor subir às minhas bochechas. Ainda vamos para as bebidas hoje à noite, certo? Prometeste que não ias desmarcar de novo. Eu tinha prometido. 3 vezes no mês anterior, eu tinha cancelado os nossos planos, exausta demais da carga emocional de existir perto do João para socializar. Mas a Sofia tinha sido paciente comigo, e eu devia-lhe essa. Estarei lá, 7 na Moreia. A ironia de Obar partilhar o meu apelido não me passou despercebida. Perfeito. E Ana? Ela inclinou-se mais, baixando a voz. Veste algo diferente do teu uniforme habitual. Vive um pouco. Depois de ela sair, olhei para o meu traje. Saia lápis cinzenta, blusa branca, saltos sensatos. A mesma coisa que eu usava todos os dias com pequenas variações. Quando é que me tinha tornado tão bege? A tarde arrastou-se com uma lentidão agonizante. O João tinha 3 reuniões, cada uma a exigir que eu coordenasse com a sua equipa de segurança. Isso era outra coisa que eu tinha aprendido nos meus 11 meses. O meu chefe não era apenas um empresário de sucesso. Ele era algo mais, completamente diferente. Algo perigoso que sussurrava pelos corredores em italiano e deixava homens adultos nervosos. Eu não era suposto saber sobre o armazém em Alcântara, onde os caminhões chegavam a horas estranhas. Eu não era suposto entender por que certas chamadas eram feitas em italiano com a porta trancada. Eu não era suposto reparar na capa de ombro que ele às vezes usava por baixo do casaco. Mas eu notava. Notava tudo sobre o João Duarte. Às 18h30, finalmente desliguei o meu computador e recolhi as minhas coisas. A porta do João continuava fechada. Uma chamada com alguém dos Açores a prolongar-se. Deixei os seus documentos da noite na secretária dele, usando o meu cartão para aceder ao seu escritório, permitindo-me um momento de culpa para inalar o cheiro persistente do seu perfume. Depois, fugi antes que pudesse fazer algo realmente patético, como tocar nas suas coisas. O meu apartamento era um pequeno estúdio na Alfamar, 3 lances de escada num prédio que era mais antigo que a República. Era apertado e o aquecimento era pouco fiável, mas era meu. Tinha o ganho com o meu salário das indústrias Duarte, recusando-me a tocar no fundo fiduciário que os meus pais me tinham deixado depois do acidente de carro que os matou quando eu tinha 19 anos. Tomei um duche rápido, depois encarei o meu armário com crescente desespero. A Sofia tinha dito para usar algo diferente, mas diferente não fazia parte do meu repertório. Finalmente decidi por um vestido preto que tinha comprado por impulso há 2 anos e nunca tinha usado. Tinha um decote em V que mostrava mais clavícula do que eu costumava exibir e batia a meio da coxa em vez do meu habitual comprimento conservador até aos joelhos. Olhei-me ao espelho e mal reconheci a mulher que me encarava. O meu cabelo escuro, geralmente preso num coque severo, caía em ondas à volta dos meus ombros. O vestido fazia-me parecer não invisível. Sentia-me perigosa, exposta, como se tivesse saído da concha protetora que construía à volta de mim. Mas talvez fosse exatamente disso que eu precisava. A Moreia estava lotado quando cheguei.
A multidão de sexta-feira à noite já estava imersa na sua folia de fim de semana. Avistei a Sofia no balcão, o seu vestido vermelho e a sua postura confiante faziam-na um ímã para a atenção. Oh, meu Deus, Ana! Ela praticamente guinchou quando me viu. Estás incrível. Vês o que acontece quando não te vestes como se fosses a um funeral? Deslizei para o banco do bar ao lado dela, já a arrepender-me da minha escolha. É demais. É perfeito. Ela pediu-nos vinho branco sem perguntar. Precisas de relaxar. Qual foi a última vez que tiveste um encontro? Eu, não estou muito interessada em namorar agora. Porque estás demasiado ocupada a fazer olhinhos ao senhor alto, moreno e provavelmente perigoso. Ela levantou uma sobrancelha. Ana, querida, adoro-te, mas esse homem está muito fora da tua liga. Não porque não sejas fantástica, mas porque homens como ele não reparam em mulheres como nós. Estão demasiado ocupados com supermodelos e socialites. As palavras picaram porque eram verdadeiras, mas de alguma forma, ouvi-las em voz alta fez algo rebelar-se dentro de mim. Eu sei disso. Dei um grande gole de vinho. O pinot grigio crocante descia demasiado facilmente. Não estou delirante. Eu não disse que estavas delirante. Eu disse que estavas a desperdiçar o teu tempo com uma fantasia, quando há muitos tipos reais que te adorariam. Bebemos e depois bebemos mais. A Sofia sempre foi melhor a aguentar a bebida do que eu, e quando tínhamos dividido uma garrafa, os contornos do mundo tinham ficado suaves e quentes. O barulho do bar parecia distante, como se estivesse embrulhada em algodão. Sabes qual é o teu problema? A Sofia inclinou-se conspiratoriamente. És demasiado cuidadosa, demasiado controlada. Precisas de fazer algo espontâneo, algo selvagem. Eu não sou uma pessoa espontânea. Exatamente. Esse é o problema. Ela gesticulou amplamente, quase derrubando o copo. Tens 26 anos, Ana. 26. Devias estar a cometer erros e a arriscar, não a organizar o calendário de um parvo e a suspirar à distância. O vinho tinha soltado algo no meu peito. Tornou a dor constante de querer o João Duarte menos um segredo vergonhoso e mais uma queixa justa. Ele nem sequer sabe que existo. Ouvi-me dizer. Não verdadeiramente. Sou apenas um móvel para ele. Um móvel útil que faz bom café. Então faz-o reparar em ti. Os olhos da Sofia brilhavam com malícia e álcool. Manda-lhe uma mensagem agora mesmo. Algo ousado. Não posso fazer isso. Por que não? O que é o pior que pode acontecer? Ele despede-te. Tu és brilhante, Ana. Terias outro emprego numa semana, mas nunca saberás se não tentares. O vinho cantava nas minhas veias, tornando coisas impossíveis subitamente alcançáveis. Tirei o meu telemóvel, a olhar para as informações de contacto do João. Eu tinha-lhe ligado e enviado mensagens centenas de vezes, mas sempre com mensagens profissionais, alterações de horário, confirmações de reuniões, pedidos de documentos, nunca nada pessoal, nunca nada real. Faz isso, a Sofia incitou. Sê corajosa pela primeira vez na tua vida. Os meus dedos pairavam sobre o teclado. Isto era uma loucura. Eu arrepender-me-ia disto de manhã. Provavelmente seria despedida. Mas o vinho e a solidão e os 11 meses de anseio invisível fizeram-me escrever 3 palavras que nunca teria tido coragem de enviar sóbria. Vem buscar-me. Carreguei em enviar antes que pudesse pensar melhor. Oh, meu Deus, fizeste mesmo! A Sofia gritou. O que disseste? Mostrei-lhe o ecrã e os olhos dela arregalaram-se. Santa paciência, Ana. Isso é a coisa mais corajosa ou mais estúpida que já fizeste. A realidade caiu sobre mim em ondas frias. Oh Deus, o que é que acabei de fazer? O meu telemóvel vibrou na minha mão, uma resposta quase imediata. Olhei para o ecrã,
O meu cérebro ensopado em vinho lutava para processar que o João Duarte tinha acabado de responder à minha mensagem bêbada. Não apenas respondeu, perguntou onde eu estava. Ele quer saber onde eu estou, eu disse, a minha voz estrangulada. A Sofia agarrou o meu telemóvel, os seus olhos a percorrer a mensagem. Santo inferno, ele vai mesmo vir. O pânico abateu-se sobre mim como uma onda fria, a deixar-me sóbria com uma eficiência brutal. O que é que eu fiz? Não posso. Ele não me pode ver assim. Preciso de lhe dizer que estava a brincar. Precisas de lhe dizer onde estás. A Sofia interrompeu com firmeza. Ana, sabes quantas mulheres matariam para que o João Duarte lhes fizesse essa pergunta? Mas eu estou bêbada e estúpida e esta foi uma ideia terrível. O meu telemóvel vibrou novamente. Ana, localização agora. A ordem naquelas 3 palavras fez um arrepio descer pela minha espinha, que nada tinha a ver com medo, e tudo a ver com a forma como ele disse o meu nome durante aquela reunião de direção, quando eu tinha corrigido a sua pronúncia de um nome de cliente, como se ele o estivesse a saborear, a aprendê-lo. Dá-me isso. A Sofia pegou no meu telemóvel e escreveu antes que eu pudesse impedi-la. Pronto. Enviei-lhe a morada. Agora arranja o batom e tenta parecer menos aterrorizada. Não acredito que isto está a acontecer. Isto não está a acontecer. Vou acordar amanhã e morrer de vergonha. Ou vais acordar amanhã na cama dele. Ela abanou as sobrancelhas. De qualquer forma, é mais interessante do que a tua sexta-feira à noite habitual. Os minutos seguintes pareceram simultaneamente infinitos e incrivelmente curtos. Bebi mais um copo de vinho, coragem líquida a misturar-se com estupidez líquida. A Sofia pediu-nos água, que eu ignorei, e então, através da multidão de foliões de sexta à noite, vi-o. O João Duarte não deveria parecer deslocado num bar informal em Alfama, mas parecia. Ele movia-se pela multidão como um tubarão pela água. As pessoas abriam caminho instintivamente para ele, sem saberem bem porquê. O seu casaco do fato tinha desaparecido, a sua camisa branca estava aberta ao colarinho, as mangas arregaçadas a revelar antebraços que não tinham o direito de ser tão distrativos. Mas foram os seus olhos que me prenderam ao meu banco do bar. Escuros, intensos, fixos em mim com um foco que me secou a boca. Oh, meu Deus! A Sofia respirou ao meu lado. Ele é ainda mais assustador de perto. O João chegou até nós e o barulho do bar pareceu desvanecer-se num ruído de fundo. Ele estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do seu perfume, algo caro e amadeirado que eu tinha aprendido a associar ao perigo e ao desejo. Menina Moreia. A sua voz era baixa, controlada. Mandou-me uma mensagem. As palavras falharam-me. Toda a minha coragem, alimentada pelo vinho, evaporou sob o seu olhar. Lá está bêbada, a Sofia forneceu útil. Ambas estamos. Noite de raparigas. Sabes como é. Os olhos dele nunca saíram do meu rosto. Entendo. E a Ana bêbada manda mensagens de texto inapropriadas ao chefe. A forma como ele disse o meu nome, não Menina Moreia, mas Ana, fez algo quente e perigoso enrolar-se no meu estômago. Sinto muito, consegui dizer. Foi um erro. Eu não devia ter... Não devia ter o quê? Ele deu um passo em frente e eu tive de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Não devia ter me dito para vir buscar-te, porque aqui estou eu, Ana. Eu vim. Eu não pensei que viesse mesmo. Algo cintilou nos seus olhos escuros. Divertimento, talvez, ou frustração. Trabalha para mim há 11 meses. Nesse tempo, alguma vez ignorei um pedido direto seu? Isso é diferente. Era trabalho. Era. A sua mão subiu, os dedos prendendo uma madeixa do meu cabelo que tinha caído sobre o meu rosto. O toque foi gentil, quase reverente e completamente inapropriado para um chefe a tocar na sua assistente num bar público.
Esperei 11 meses para que me enviasse algo que não fosse relacionado com o trabalho, Ana. Esperei por qualquer sinal de que me via como algo mais do que o seu chefe. O mundo inclinou-se. Ou talvez tenha sido o vinho. O quê? Acho que devia ir. A Sofia disse animadamente, escorregando do banco do bar. Ana, manda-me mensagem quando chegares a casa. Ou não, tanto faz. Ela apertou o meu ombro. Sê corajosa, querida. Então ela foi-se embora e eu fiquei sozinha com o João Duarte num bar lotado, a mão dele ainda a segurar aquela madeixa do meu cabelo como se fosse algo precioso. Não entendo, sussurrei. Não entendes? Ele soltou o meu cabelo, mas não recuou. Achaste que eu não reparava em ti, Ana? Achaste que eu não te via todas as manhãs quando me trazes o café exatamente como gosto? Quando antecipas o que preciso antes de eu pedir? Quando trabalhas até tarde sem reclamar, tentando tornar-te invisível? Eu sou invisível? Não. A sua voz endureceu. És cuidadosa, controlada, escondida, mas não invisível. Nunca invisível para mim. Não conseguia respirar. Isto não podia ser real. Homens como o João Duarte não reparavam em mulheres como eu. A Sofia tinha razão. Eles namoravam supermodelos e socialites, mulheres que igualavam o seu poder e confiança. Estás bêbado, eu disse. A única explicação que fazia sentido. Ele riu, um som baixo que vibrou através de mim. Não bebi um gole o dia todo. Estou completamente sóbrio, Ana. Só sóbrio o suficiente para saber que ir buscar-te a um bar quando estás bêbada é provavelmente violar umas 15 fronteiras profissionais. Então por que vieste? A mão dele moveu-se para o meu queixo, inclinando o meu rosto para cima. Porque me pediste. Porque durante 11 meses eu tentei descobrir como te abordar sem te aterrorizar ou fazer-te pensar que estou a abusar da minha posição. E então tu enviaste-me 3 palavras que mudaram tudo. Vem buscar-me, respirei. Vem buscar-me, ele concordou. Então, aqui estou eu. A questão é, Ana, o que queres que eu faça agora que estou aqui? O vinho deixou-me corajosa ou estúpida, ou talvez apenas honesta. Leva-me para casa. A tua casa ou a minha? A pergunta vinha carregada de significado. Não sei, não consigo pensar quando estás tão perto. Bom, o polegar dele roçou o meu lábio inferior. Não quero que penses, quero que sintas. Sentes isto? Esta coisa entre nós? Assenti, não confiando na minha voz. Há quanto tempo? Ele perguntou. Há quanto tempo sentes? Desde o primeiro dia? Desde que me entrevistaste e olhaste para mim como se... Parei, envergonhada. Como se o quê? Como se realmente me tivesses visto. Ninguém me vê. Algo feroz brilhou nos seus olhos. Eu vejo-te, Ana. Sempre te vi. Cada passo cauteloso, cada vez que te escondes atrás da tua secretária. Cada momento em que achas que ninguém está a olhar. Ele inclinou-se mais, o seu hálito quente contra o meu ouvido. Estou sempre a olhar. As palavras deveriam ter me assustado. De qualquer outro homem, teriam soado assustadoras, mas vindo do João parecia uma promessa, uma afirmação. Devia ir para casa, eu disse, mas não fiz menção de sair. Isto é uma loucura. Tu és o meu chefe. Há regras. Que se lixem as regras. A profanidade soou áspera na sua voz culta. Passei 11 meses a seguir regras, Ana. A manter a distância, a ser profissional, a fingir que não quero cruzar todas as linhas que o RH alguma vez traçou. Mas tu mandaste-me aquela mensagem. Abrias a porta. Eu estava bêbada. Ainda estás... Ele recuou ligeiramente. É por isso que te levo para casa. A tua casa. E ponho-te na cama sozinha. Não vamos fazer isto enquanto estiveres bêbada. A decepção abateu-se sobre mim. Oh, mas amanhã, ele continuou, a voz a baixar para algo escuro e promissor. Amanhã,
Quando estiveres sóbria e tiveres tempo para pensar no que isto significa, vou ver-te e vamos ter uma conversa muito diferente. Ele ajudou-me a sair do banco do bar, a mão dele no meu cotovelo, firme e quente. Balancei ligeiramente e ele envolveu-me com um braço na cintura, segurando-me ao seu lado. A tua morada? Eu disse-lhe, e ele guiou-me para fora, onde um Mercedes preto esperava ao lado da calçada. Um motorista que eu não reconheci abriu a porta. Tinhas um carro à espera? Perguntei enquanto João me ajudava a entrar no banco de trás. Eu sempre tenho um carro à espera. Ele sentou-se ao meu lado, mantendo uma distância cuidadosa, embora cada célula do meu corpo quisesse encurtar aquela distância. Faz parte de quem eu sou, Ana. Parte do que eu faço. Há coisas sobre mim que não sabes. Coisas que poderiam assustar-te se soubesses. Não tenho medo de ti. Talvez devesses ter. Ele olhou pela janela enquanto Lisboa passava. Não sou um bom homem, Ana. Não sou o herói da tua história. Não preciso de um herói. Preciso. Lutei para me articular através da névoa de vinho. Preciso de alguém que me veja, que me queira. Disseste que estavas à espera há 11 meses. Por quê? Ele virou-se para mim, e à luz intermitente do candeeiro de rua, a sua expressão era nítida, crua. Porque és gentil sem seres fraca. Porque és leal sem seres um capacho. Porque me fazes querer ser cuidadoso com algo pela primeira vez na minha vida. Ele estendeu a mão, tocando a minha bochecha. E porque quando sorris, realmente sorris, não aquela coisa educada que fazes para todos os outros, parece luz do sol depois de anos na escuridão. As lágrimas picaram-me os olhos. Essa é a coisa mais romântica que alguém me disse. É a verdade. Eu não faço romance, Ana. Não faço flores e poesia e cortejo gentil, mas faço honestidade. E a verdade honesta é que eu te quero. Quis-te desde que corrigiste o meu latim naquela reunião com a família Castelo Branco e nem percebeste o quão perigoso isso era. Os Castelo Branco, eu disse lentamente, não são apenas parceiros de negócios, pois não? O seu silêncio foi resposta suficiente. Pensei que não, continuei. As visitas ao armazém, as chamadas telefônicas em italiano, a forma como as pessoas te olham. Encarei os seus olhos. Não és apenas um empresário. Não. Uma palavra pesada como pedra. Isso muda alguma coisa? Ele perguntou depois de um momento. Eu devia ter dito que sim. Devia ter insistido para que ele me levasse para casa e esquecesse que isto alguma vez tinha acontecido. Devia ter me protegido de qualquer perigo que viesse com querer o João Duarte. Mas o vinho e a solidão e os 11 meses de anseio invisível fizeram-me dizer, não, não muda nada. O carro parou à porta do meu prédio. O João saiu primeiro, depois ajudou-me a subir os 3 lances de escadas até o meu pequeno estúdio. Eu atrapalhei-me com as chaves e ele gentilmente as tirou de mim, destrancando a porta. Devias beber água, ele disse, enchendo um copo da torneira da minha cozinha. E comer alguma coisa, se conseguires. Não tenho fome, só estou cansada. Ele guiou-me até a minha cama e eu sentei-me, subitamente consciente de quão pequeno era o meu espaço comparado com o mundo dele. De quão gasto o meu mobiliário de segunda mão devia parecer a alguém que usava fatos que custavam mais do que a minha renda. Para, ele disse, lendo os meus pensamentos com uma precisão assustadora. Não me importo com o teu apartamento, Ana. Eu importo-me contigo. Ele ajoelhou-se à minha frente e a imagem do poderoso João Duarte de joelhos diante de mim fez-me prender a respiração. Gentilmente, ele tirou os meus saltos, as mãos dele quentes nos meus tornozelos. Dorme. Amanhã falamos. Prometes que vens? A pergunta saiu pequena, vulnerável. Prometo. Ele levantou-se, dando-me um beijo na testa. Bons sonhos, Ana Moreia. Então ele foi-se embora e eu fiquei sozinha no meu pequeno apartamento, o mundo a girar suavemente à minha volta. Deitei-me na cama, ainda vestida, e deixei o sono apoderar-se de mim. Amanhã, pensei enquanto adormecia.
Amanhã tudo muda. Acordei com a luz do sol a esfaquear pelas cortinas e uma dor de cabeça que parecia castigo divino. Por um momento, fiquei perfeitamente imóvel, tentando reconstruir a noite anterior através da névoa do vinho e do arrependimento. O bar, a Sofia, a mensagem de texto. Oh Deus, a mensagem de texto. Sentei-me bruscamente, arrependendo-me imediatamente do movimento repentino quando o meu estômago revirou. O meu telemóvel estava na mesa de cabeceira e, com os dedos trêmulos, abri as minhas mensagens. Lá estava ela. Vem buscar-me. 3 palavras que eu tinha enviado ao meu chefe. 3 palavras que, de alguma forma, tinham levado o João Duarte ao Bar Amoreia para recolher a sua assistente bêbada. Percorri a nossa troca, cada mensagem tornando a minha mortificação pior, e então a sua mensagem final, com data e hora perto da meia-noite. Dorme bem, estarei aí ao meio-dia. Verifiquei as horas. 11h17. Merda, 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 merda. Saltei da cama, ainda com o vestido preto da noite anterior, e vi-me ao espelho da casa de banho. O meu cabelo era um desastre, máscara borrada debaixo dos olhos, e eu cheirava a vinho e a más decisões. O duche foi escaldante e rápido. Esfreguei as evidências da noite anterior, tentando lavar a mortificação com elas. Mas algumas manchas eram mais profundas do que o sabão podia alcançar. O que é que eu estava a pensar? O que é que me tinha possuído para enviar aquela mensagem? Mas eu sabia. 11 meses de profissionalismo cauteloso tinham finalmente cedido sob o peso de querer algo que eu não podia ter. O encorajamento da Sofia, demasiado vinho, a tempestade perfeita de solidão e coragem líquida. E agora o João vinha aqui, ao meu pequeno estúdio, para ter uma conversa sobre... O que exatamente? Ele vinha despedir-me gentilmente? Explicar por que é que o que aconteceu na noite passada nunca poderia acontecer novamente? Ou ele vinha por algo completamente diferente? Vesti umas calças de ganga e uma camisola, voltando ao meu uniforme seguro de cores neutras quando bateram a porta. 3 toques precisos que de alguma forma soavam autoritários mesmo através da minha porta oca e barata. Respirei fundo, abri. O João estava no meu corredor estreito, parecendo totalmente fora do lugar. Usava calças de ganga escuras e uma camisola cinza carvão que se ajustava aos seus ombros largos. Roupa casual que de alguma forma o fazia parecer mais perigoso do que os seus fatos, menos civilizado, mais real. Ana. Apenas o meu nome. Mas a forma como ele o disse fez o meu estômago revirar. Senhor Duarte, lamento imenso pela noite passada. Eu estava bêbada e estúpida, e compreendo perfeitamente se me quiser despedir. Arrumarei a minha secretária na segunda-feira. Posso entrar? Afastei-me, hiperconsciente de quão pequeno era o meu espaço, de como a luz da manhã revelava cada fenda no estuque, cada mancha no mobiliário de segunda mão. Ele entrou e o estúdio pareceu encolher ainda, mas a sua presença avassaladora. Café? Perguntei, desesperada por algo para fazer com as minhas mãos. Por favor. Acoletei-me com a minha pequena máquina de café, grata pelo ritual familiar. Trás de mim sentiu mover-se pelo espaço, podia imaginá-lo a observar a pilha de livros de bolso ao lado da minha cama, a fotografia emoldurada dos meus pais, a única planta que eu tinha conseguido não matar. Lê Saramago, ele disse, pegando na minha cópia gasta de Memorial do Convento. Sim, eu estudei literatura na faculdade antes dos meus pais morrerem e as preocupações práticas superarem os sonhos de pós-graduação. Antes do quê? Antes de eu precisar de me sustentar. Entreguei-lhe uma chávena de café. Antes da realidade. Ele deu um gole, os olhos nunca saindo do meu rosto. É assim que gosto. Exatamente como gosto. Eu sei, faço o seu café há 11 meses. Sim, fazes. Ele pousou a chávena. Senta-te comigo, Ana. Precisamos de conversar. Pousei na beira do meu sofá gasto, o mais longe possível dele no pequeno espaço.
Ele sentou-se ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do seu perfume, aquele aroma amadeirado que assombrava os meus sonhos. Vais despedir-me? Perguntei, incapaz de suportar o silêncio. Não. Ele virou-se para mim completamente. A menos que queira sair, nesse caso eu entenderia, mas prefiro que não o faças. Não percebo o que está a acontecer. Não percebes? Ele estendeu a mão prendendo uma madeixa de cabelo úmida atrás da minha orelha. O gesto era íntimo, familiar, completamente em desacordo com a nossa relação profissional. Ontem à noite mandaste-me uma mensagem. 3 palavras que me disseram o que eu esperava ouvir há meses. Eu estava bêbada. O álcool diminui as inibições, Ana. Não cria sentimentos que já não estivessem lá. A mão dele acariciou a minha bochecha. Estavas a mentir quando enviaste essa mensagem? Quando me pediste para ir buscar-te? Não, mas não teria tido a coragem de a enviar sóbria. Eu sei. É por isso que esperei. Por isso tive cuidado para não te pressionar, para não te fazer sentir obrigada ou assustada. Ele fez uma pausa. Há coisas sobre mim que precisas de saber, coisas que não te disse por quê. Porque queria manter-te separada dessa parte da minha vida. A parte em que não és apenas um empresário. Os olhos dele aguçaram-se. O que sabes? Não muito. Apenas pedaços. As visitas ao armazém. As chamadas telefônicas que fazes em italiano com a porta trancada. A forma como certas pessoas reagem quando o teu nome é mencionado. Encarei o seu olhar. Estás ligado a algo. Os Castelo Branco, talvez outros. Algo ilegal. A minha família, ele disse cuidadosamente, tem interesses comerciais que abrangem muitos setores, alguns mais legítimos do que outros. Estás na máfia. A palavra pairava entre nós, nítida e inegável. Ele não pestanejou. É um termo grosseiro para uma organização complexa, mas essencialmente sim. Ele observou-me cuidadosamente. Isso assusta-te? Eu devia ter dito que sim. Devia ter lhe pedido para ir embora. Devia ter fugido deste homem perigoso e do seu mundo perigoso. Mas eu passei 11 meses a observar o João Duarte. 11 meses a ver como ele tratava os seus funcionários com justiça, como protegia aqueles que lhe eram leais, como podia ser implacável nos negócios, mas nunca cruel. O que quer que ele fosse não era um monstro. Devia assustar-me, eu disse honestamente. Mas de alguma forma não assusta. Talvez eu esteja louca. Talvez ambos estejamos. O polegar dele acariciou a minha maçã do rosto. Eu não devia querer-te, Ana. És demasiado boa, demasiado inocente para o meu mundo. Mas eu quero-te. Quis-te desde o dia em que entraste no meu escritório para a tua entrevista, a usar um fato cinzento e a parecer aterrorizada. Eu estava aterrorizada. Tu és intimidante. Apenas para as pessoas que quero intimidar. Ele aproximou-se. Precisas de entender no que te estás a meter. Não posso dar-te uma relação normal. Haverá perigos. Pessoas que podem tentar usar-te para me atingir. Segredos. Terás de manter uma vida que nunca estará totalmente separada dos meus negócios. Por que estás a dizer-me isto? Por que não manter apenas a profissionalidade como tens feito? Por que me enviaste aquela mensagem? Porque pela primeira vez tu estendeste a mão. E eu andava a ficar lentamente louco a tentar manter a distância, quando tudo o que quero é puxar-te para a minha vida completamente. A testa dele descansou na minha. Mas preciso que escolhas isto de olhos abertos. Ana, preciso que entendas ao que estás a dizer sim. A que estou a dizer sim exatamente. A mim, a nós, ao que isto se tornar. Os lábios dele roçaram os meus, leves como uma borboleta. Quero-te na minha vida, Ana Moreira. Não apenas como minha assistente. Quero levar-te para jantar, saber o que te faz rir, acordar contigo na minha cama. Quero proteger-te, providenciar para ti, manter-te segura de tudo,
incluindo de mim mesmo, se necessário. Isso soa a mais do que namorar. É mais do que namorar. A voz dele era feroz. Eu não faço casual, Ana. Se cruzarmos esta linha, és completamente minha. E eu cuido do que é meu. A possessividade devia ter me alarmado. Devia ter acendido luzes vermelhas. Mas em vez disso, fez algo profundo dentro de mim desabrochar como uma flor a alcançar a luz do sol. Eu tinha cuidado de mim mesma desde os 19 anos, sendo cuidadosa, sendo responsável, sendo invisível. Como seria deixar alguém carregar esse peso, ser vista, protegida, reclamada por alguém tão poderoso como o João Duarte? Estou assustada e admiti. Bom, o medo significa que entendes os riscos. Ele afastou-se o suficiente para me olhar nos olhos. Mas és corajosa o suficiente para tentar, mesmo assim? Pensei na mensagem de texto, na Ana bêbada que tinha a coragem que a Ana sóbria não tinha. Talvez ela estivesse certa. Talvez às vezes tivesses de ser um pouco corajosa e um pouco estúpida para conseguir o que realmente querias. Sim, sussurrei. Sou corajosa o suficiente. O beijo dele não foi nada parecido com o toque gentil de antes. Este foi possessivo, uma promessa e uma ameaça e um começo tudo ao mesmo tempo. A mão dele emaranhou-se no meu cabelo ainda úmido, inclinando a minha cabeça para trás para aprofundar o beijo. Fiz um som que nunca tinha ouvido em mim antes, faminta, desesperada, finalmente livre. Quando nos separamos, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Os olhos escuros dele tinham ficado negros de desejo, e eu imaginei se eu parecia o mesmo, transformada, nova. Fazemos isto à minha maneira, ele disse a voz rouca. Eu protejo-te, eu providencio para ti. Tu confias em mim para te manter segura. E o trabalho? Ainda serás a minha assistente. Um pequeno sorriso brincou nos seus lábios. Não te vou deixar ir profissionalmente. És demasiado boa no teu trabalho. Mas depois do horário, Ana, és minha de uma forma muito diferente. As pessoas vão falar. Deixa-as falar. Quem trabalha para mim sabe que não deve fofocar sobre a minha vida pessoal. E as mulheres que vejo ir ao teu escritório, o batom nos copos, reuniões de negócios, esposas de associados, nada mais. E não houve nada durante meses. Ele pegou no meu queixo. Desde que uma mulher de cabelo escuro e olhos cautelosos entrou na minha vida e me fez querer coisas que eu tinha deixado de me permitir querer. Que coisas? Algo real. Alguém que me veja e não tenha medo. Alguém com quem possa ser eu mesmo. O polegar dele acariciou o meu lábio inferior. Tu vês-me, não vês, Ana? Não apenas o chefe ou o empresário ou o homem de quem as pessoas sussurram. Tu vês-me. Sim, respirei. Eu vejo-te. Então vê isto também. Estou totalmente envolvido, sem meias medidas. Se és minha, és completamente minha. Consegues lidar com isso? Pensei na minha vida cuidadosa, na minha rotina segura, na concha que tinha construído à volta de mim depois da morte dos meus pais. O João estava a oferecer-se para partir essa concha, para me puxar para algo perigoso, irreal e aterrorizante. Quero tentar, eu disse. Quero ser corajosa o suficiente para isto. Já és. Ele beijou-me novamente, mais lento desta vez, saboreando. Foste corajosa desde o momento em que aceitaste um emprego a trabalhar para mim, apesar de estares aterrorizada. Desde que me confrontaste quando eu estava errado sobre o negócio dos Castelo Branco. Desde que me enviaste aquela mensagem ontem à noite. Isso foi coragem de vinho. Essa foi a coragem líquida a revelar o que realmente querias. Ele levantou-se puxando-me com ele. Agora as regras básicas. Tu mudaste para a minha casa. O quê? Não, isso é muito rápido. Não negociável. Se és minha, estás sob a minha proteção. Isso significa a minha casa, a minha segurança. O teu apartamento não é seguro o suficiente.
Tem sido seguro durante 2 anos. Isso foi antes de te tornares importante para mim, antes que as pessoas pudessem tentar usar-te para me atingir. O rosto dele era severo, inflexível. Isto é o que eu queria dizer com entenderes no que te estás a meter, Ana. A minha vida tem perigos. Não te vou expor a eles desnecessariamente. Eu queria argumentar, queria insistir na minha independência, mas a realidade do mundo dele estava a assentar sobre mim. Se eu ia estar com o João, tinha de aceitar a sua proteção, mesmo que parecesse perder a minha autonomia. Posso pelo menos fazer as minhas malas? Claro, eu ajudo. Fazemo-lo hoje. Hoje, tenho um turno amanhã. Estás a tirar um dia de doença. Precisamos de tempo para nos ajustarmos a este novo arranjo. Os olhos dele aqueceram. Tempo para eu te mostrar exatamente o que significa seres minha. O meu fôlego prendeu-se. Ah, mais alguma preocupação? O que digo às pessoas? A Sofia vai querer saber. Diz-lhe a verdade, que estamos juntos, que eu estou a cuidar de ti. Ele puxou-me para perto. Não te escondo, Ana. És minha. Quero que todos o saibam. A possessividade devia ter me incomodado. Devia ter levantado sinais de alerta. Mas em vez disso, fez-me sentir algo que eu não sentia desde que os meus pais morreram. Segura, acarinhada, reclamada por alguém que queimaria o mundo antes de deixar que algo me magoasse. Ok, eu disse. Ok, vamos fazer isto. O sorriso dele era triunfante. Boa menina, agora vamos arrumar as tuas coisas. A tua nova vida começa hoje. O penthouse do João dava para o estuário do Tejo a partir do último andar de um edifício que ele possuía. Claro, ele possuía o edifício. Enquanto saía do elevador privado que abria diretamente para a sua casa, percebi que o meu pequeno estúdio caberia no seu hall de entrada. Isto é, lutei por palavras, girando lentamente para observar os tetos altos, as janelas do chão ao teto e o mobiliário moderno que sussurrava riqueza sem a gritar. Intimidante. É o lar. Ele pousou as caixas contendo as minhas modestas posses. Tudo o que eu possuía cabia em 3 caixas e 2 malas. Agora também é o teu lar. Uma mulher apareceu do que presumi ser a cozinha, mais velha, com olhos gentis e cabelo grisalho preso num coque elegante. Senhor Duarte, bem-vindo de volta. Teresa, esta é a Ana Moreira. Ela vai viver aqui agora. As suas mãos pousaram possessivamente na parte inferior das minhas costas. Ana, a Teresa gere a casa. Qualquer coisa que precises, ela ajuda. Menina Moreira. O sorriso caloroso da Teresa acalmou parte da minha ansiedade. É um prazer conhecê-la. Devo mostrar-lhe onde as suas coisas devem ficar? Posso fazer isso, disse o João. Mas obrigado, Teresa. Poderia preparar o almoço para 2 dentro de 1 hora. Depois de ela sair, ele guiou-me pelo penthouse. 3 quartos, embora apenas um, o dele, estivesse claramente habitado. 4 casas de banho acabadas em mármore português. Um escritório com estantes embutidas e uma secretária enorme. Um ginásio. Um terraço com vistas que me tiravam o fôlego. O quarto principal, ele disse abrindo a última porta. O quarto era enorme, dominado por uma cama de plataforma que podia acomodar 4. Tudo era em tons de cinzento e preto, masculino e limpo. A parede oposta era inteiramente de vidro, oferecendo uma vista desobstruída para o Tejo. É aqui que dormes? Perguntei, sentindo-me estúpida. Obviamente era. É aqui que dormimos. Ele moveu-se atrás de mim, os braços a envolverem a minha cintura, puxando-me de costas contra o seu peito. Habitua-te, Ana. Estás na minha cama, na minha vida, na minha casa. Eu quero-te aqui. Quero acordar contigo todas as manhãs. É tão rápido, sussurrei. Ontem de manhã, acordei no meu estúdio e agora és minha. Ele virou-me nos seus braços. É demais? Precisas de mais tempo?
Eu queria dizer que sim. Queria travar este comboio de carga em que eu aparentemente tinha embarcado. Mas ao olhar para os seus olhos escuros, ao sentir o calor sólido dele contra mim, percebi que não queria abrandar. Não, eu disse. Isto é loucura e impulsivo e provavelmente uma ideia terrível, mas eu não quero mais tempo. Eu quero isto. O beijo dele foi feroz, possessivo, uma marca. Bom, porque não te vou deixar ir agora que te tenho. Desembalamos as minhas coisas juntos, embora desembalar fosse uma descrição generosa. As minhas poucas roupas pareciam perdidas no seu enorme walk-in closet. Os meus livros cabiam numa única prateleira da sua biblioteca do chão ao teto. Os meus produtos de higiene mal faziam moça no espaço da casa de banho. Precisamos de te levar às compras, ele disse, examinando as minhas roupas com um olhar crítico. Estas roupas estão bem. Estas roupas, ele interrompeu, segurando um dos meus casacos de malha cinzentos, são uma armadura. Esconde-te nelas. Quero que te sintas bonita, não invisível. Não consigo pagar roupas de marca com o meu salário. A sua expressão endureceu. Não pagas nada mais, Ana. Não é assim que funciona. Não posso simplesmente deixar-te comprar-me coisas. Sim, podes. Vais fazê-lo. Ele acariciou o meu rosto, forçando-me a encontrar os seus olhos. Eu cuido do que é meu. Isso inclui garantir que tens tudo o que precisas e queres. Não me contraries nisto, mas faz-me sentir como se estivesse a ser mantida. Tu estás a ser mantida. Eu mantenho-te segura, confortável, feliz. O polegar dele roçou o meu lábio inferior. Não há vergonha em deixares-me providenciar para ti, Ana. Tenho mais dinheiro do que conseguiria gastar em 10 vidas. Deixa-me usá-lo para cuidar de ti. As palavras deviam ter me deixado desconfortável. Deviam ter me feito sentir que estava a desistir da minha independência, da minha autossuficiência. Mas, em vez disso, assentaram sobre mim como um cobertor quente. Alguém queria cuidar de mim. Não porque eu não pudesse cuidar de mim mesma, mas porque eu importava para ele. Ok, eu disse suavemente, mas nada muito caro. Compro-te o que eu quiser. O sorriso dele era perverso. E tu vais usar, e vais estar linda, e vais deixar-me exibir-te. O almoço foi uma revelação. A Teresa tinha preparado massa fresca, com um molho que sabia a verão em Itália, servido no terraço. Apesar do frio de março, o João abriu uma garrafa de vinho que provavelmente custava mais do que a minha antiga renda mensal. Fala-me da tua família, ele disse enrolando a massa no garfo. Não há muito a dizer. Os meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 19 anos. Eu era filha única, sem avós, sem parentes próximos. Dei um gole de vinho. E a tua? A sua expressão vacilou ligeiramente. O meu pai morreu há 10 anos. Ataque cardíaco. A minha mãe vive nos Açores agora. Reformou-se para a aldeia onde nasceu. Vês-a muitas vezes? Algumas vezes por ano. Ela não aprova os meus negócios. Um sorriso irônico. Ela queria que eu fosse médico ou advogado, algo respeitável. Mas escolheste o negócio de família em vez disso. Escolhi honrar o legado do meu pai, proteger o que ele construiu, cuidar das pessoas que dependem de nós. Ele pousou o garfo. Não se trata apenas de dinheiro ou poder, Ana. Trata-se de família, lealdade, cuidar das nossas pessoas quando o sistema falha. Fazes soar nobre. Não é, mas também não é pura maldade. Existimos em tons de cinzento. Os olhos dele examinaram os meus. Consegues viver com isso? Com não saber exatamente onde estão as linhas? Pensei na minha vida cuidadosa e ordenada antes de ontem, onde tudo era preto e branco, certo e errado, seguro e perigoso. Mas essa vida também tinha sido solitária, vazia. Uma concha que eu tinha construído para me proteger de sentir demais. Acho, eu disse lentamente, que eu tenho vivido com demasiada certeza. Talvez um pouco de cinzento seja exatamente o que preciso.
O sorriso dele era genuíno, transformando o seu rosto. Continuas a surpreender-me, Piccola. O que significa isso? Chamaste-me isso há pouco. Pequena, um termo carinhoso. Ele estendeu a mão pela mesa, pegando na minha. És tão pequena comparada comigo, tão delicada. Isso faz-me querer proteger-te de tudo. Não sou frágil. Não, és mais forte do que pensas. Mas isso não significa que tenhas de ser forte sozinha, nunca mais. Depois do almoço, ele mostrou-me o seu escritório. Ao contrário do resto do penthouse, esta sala parecia vivida. Papéis espalhados pela secretária, livros retirados das prateleiras e deixados abertos. Um umidor com charutos caros que ele admitiu fumar quando estava estressado. É aqui que eu realmente trabalho, ele disse. O escritório é para ostentação, para reuniões. É aqui que as decisões são tomadas. Posso fazer-te uma pergunta? Sempre. Os Castelo Branco são como a tua família? A mandíbula dele apertou. Em alguns aspectos, diferentes territórios, diferentes especialidades, mas sim, fazem parte do mesmo mundo. E quando corrigiu o teu latim durante aquela reunião, eu parei, lembrando-me. Interrompeste uma negociação onde mostrar fraqueza poderia ter sido perigoso. Ele puxou-me para perto. Mas em vez de ficar zangado, fiquei fascinado. Aqui estava esta assistente silenciosa a corrigir-me à frente de homens que matariam por menos desrespeito. Ou eras incrivelmente estúpida ou incrivelmente corajosa. Eu estava aterrorizada depois de perceber o que tinha feito. Eu sei, vi-te a tremer quando saíste da sala de conferências, mas mantiveste a tua posição no momento. Os dedos dele enroscaram-se no meu cabelo. Foi então que soube que te queria, não apenas fisicamente, mas completamente. Eu queria aquela coragem, aquela inteligência, aquela recusa em ser invisível mesmo quando era mais seguro. Nem sempre sou corajosa. És corajosa o suficiente. Ele beijou-me lenta e completamente. Estás aqui, não estás? Na minha casa, na minha vida, a confiar em mim apesar de saberes o que sou. O beijo aprofundou-se, as mãos dele a vaguear, e senti-me a derreter nele. Isto era perigoso, aterrorizante, exatamente o que eu precisava. Quarto, ele murmurou contra os meus lábios. Agora. Deixei-o guiar-me de volta ao quarto principal, o meu coração a bater. Isto estava a acontecer. Acontecer mesmo. Não mais olhares roubados no escritório. Não mais fingir. Isto era real. Ele despiu-me lentamente, reverentemente, os olhos escuros de desejo enquanto cada peça de roupa caía. És perfeita, ele respirou. Mais perfeita do que imaginei. Imaginaste isto todos os dias durante 11 meses. As mãos dele traçaram as minhas curvas. Em cada reunião onde estava sentada à minha frente a tirar notas, cada vez que te inclinavas para apanhar uma caneta que tinha caído, cada vez que mordias o lábio inferior quando estavas concentrada. Estendi a mão para a camisa dele, atrapalhando-me com os botões. Ele ajudou-me, desabotoando-a para revelar um corpo que me secou a boca, musculoso sem ser volumoso, com um monte de cicatrizes que contavam histórias que eu talvez nunca viesse a saber completamente. Estas, toquei numa nas costelas dele. Luta de facas, anos atrás. Ele pegou na minha mão. O meu mundo deixa marcas, Ana, por dentro e por fora. Precisas de saber isso. O que se seguiu foi simultaneamente gentil e feroz. Ele demorou-se a aprender o meu corpo, a descobrir o que me fazia ofegar e tremer. E quando finalmente nos unimos, foi como se algo se encaixasse no lugar. Como se eu tivesse esperado toda a minha vida por este momento, por este homem, por este ajuste perigoso e perfeito. Depois, embrulhada nos braços dele, com o sol da tarde a entrar pelas janelas, senti algo que não sentia há anos. Completa, não invisível, não cuidadosa, não escondida.
Apenas eu mesma, reclamada, acarinhada, dele, sem arrependimentos. Ele perguntou, ecoando a nossa conversa anterior. Nenhum. Nunca. Ele beijou minha têmpora. Agora és minha, Ana Moreia, e eu cuido do que é meu. Acreditei nele contra toda a lógica e razão. Acreditei em cada palavra. E pela primeira vez desde que os meus pais morreram, permiti-me ter esperança de que talvez, apenas talvez, tivesse encontrado um lugar onde pertencia. Viver com o João era uma educação em contradições. As manhãs eram domésticas, café feito exatamente como cada um gostava, partilhando secções do jornal na ilha da cozinha, a presença gentil da Teresa a preparar o pequeno almoço. Depois íamos juntos para o escritório e a distância cuidadosa reassumia-se. No trabalho, eu ainda era a menina Moreia, a sua assistente eficiente. Ele ainda era o senhor Duarte, o chefe exigente. Mantivemos um profissionalismo perfeito, embora às vezes eu o apanhasse a olhar para mim com um fogo nos olhos que nada tinha a ver com relatórios trimestrais. Mas no momento em que a porta do elevador se fechava no nosso caminho para casa, tudo mudava. A sua mão encontrava a minha cintura, puxava-me contra ele. A sua boca reclamava a minha com uma fome que 11 meses de contenção só tinham amplificado. E quando chegávamos ao penthouse, mal conseguíamos chegar ao quarto. Pensei nisto o dia todo. Ele rosnava contra a minha garganta. A pensar em levar-te para casa, em ter-te debaixo de mim. Estávamos numa reunião de direção. Eu sei, cruzaste as pernas e perdi o fio à meada da minha apresentação. Os dentes dele roçaram a minha clavícula. És uma distração, pícola, perigosa. 3 semanas depois do nosso novo arranjo, eu estava a organizar ficheiros no seu escritório quando o Pedro Castelo Branco chegou sem aviso. O mesmo homem cujo latim eu tinha corrigido naquela reunião fatídica. Moreia, o olhar do Pedro percorreu-me com curiosidade. Continuas aqui, e com um ar diferente. Eu tinha seguido o conselho do João sobre o meu guarda-roupa. Em vez da minha armadura cinzenta, eu usava um vestido cinza-carvão que realmente me assentava, com sapatos que faziam as minhas pernas parecerem mais longas. O meu cabelo estava solto em vez do coque severo. Pequenas mudanças, mas que me faziam sentir menos invisível. Senhor Castelo Branco, o senhor Duarte está à sua espera. Tenho a certeza que sim. O sorriso do Pedro era conhecedor. Os rumores são verdade. Então o João finalmente reclamou a sua assistente. O calor inundou as minhas bochechas. Antes que eu pudesse responder, a porta do João abriu-se. Pedro, está cedo. A sua voz era fria, mas os seus olhos brilharam quando ele percebeu como o outro homem estava a olhar para mim. Ana, podes trazer-nos café? Preparei o café com as mãos trêmulas. Rumores. Claro que havia rumores. Tínhamos sido cuidadosos no escritório, mas as pessoas notavam coisas. A forma como o motorista do João agora me levava para casa em vez de eu apanhar o metro. As roupas novas, o brilho que eu provavelmente usava como um farol. Quando trouxe o café, ambos os homens ficaram em silêncio. Pousei as chávenas, hiperconsciente do seu escrutínio. Mais alguma coisa, senhor Duarte? Não, obrigado, menina Moreia. O tratamento formal soava estranho agora, depois de 3 semanas a ouvi-lo chamar-me pícola, amore mio. Mas eu assenti e saí, fechando a porta atrás de mim. Através da madeira pesada, podia ouvir as vozes deles. O riso do Pedro. Finalmente fizeste a tua jogada, não fizeste? Já era tempo. A tensão entre vocês dois era palpável. A minha vida pessoal não está em discussão. Claro que não. Mas, João, precisas de ter cuidado. Ter uma fraqueza. Ela não é uma fraqueza. A voz do João ficou fria. É perigosa. E quem a tratar como tal, responderá a mim. Eu não devia ter estado a ouvir, devia ter voltado para a minha secretária. Mas eu fiquei imóvel,
ao ouvir a minha relação ser discutida em termos de vulnerabilidades estratégicas e ligações perigosas. Naquela noite eu estava silenciosa durante o jantar. O João reparou. O que se passa? O Pedro chamou-me a tua fraqueza hoje. O garfo dele bateu contra o prato. Ouviste isso? Não devia ter estado a ouvir, mas sim. Encarei os seus olhos. É isso que eu sou? Um passivo? Não, ele estendeu a mão pela mesa, pegando na minha. És minha. Mas no meu mundo, tudo o que te importa pode ser usado contra ti. É por isso que preciso de te manter segura. Talvez devêssemos ser mais cuidadosos no trabalho, manter mais distância. Não, a palavra foi final. Não te escondo, Ana. Não finjo que não importas. Quem trabalha para mim precisa de entender que estás sob a minha proteção. Que tocar em ti significa guerra. Isso soa dramático. É a realidade. Ele puxou-me da cadeira para o seu colo. Eu sei que isto é difícil de entender, mas no meu mundo, a percepção é tudo. Se eu te esconder, as pessoas pensam que és vergonhosa, um segredo. Mas se eu te reivindicar abertamente, elas sabem que és valiosa, protegida, minha. Então sou uma afirmação? És tudo. Os braços dele apertaram-me. E sim, as pessoas vão falar. Alguns vão ver-te como a minha fraqueza, mas essas pessoas não importam. O que importa é que estejas segura e feliz e comigo. Eu queria argumentar, queria insistir em mais independência, mais normalidade. Mas eu estava a começar a entender que a normalidade não existia no mundo do João. Havia apenas lealdade e proteção, poder e fraqueza, dele e não dele. E eu tinha escolhido ser dele. Uma semana depois, faltei à menstruação. Olhei para o calendário no meu telemóvel, contando para trás com crescente certeza. Tínhamos sido cuidadosos, principalmente, mas houve aquela primeira noite, e talvez outra vez em que estivemos demasiado ansiosos, demasiado desesperados um pelo outro para parar. Comprei um teste de gravidez durante a pausa para o almoço, guardando-o na minha mala como contrabando. Naquela noite, enquanto o João estava numa chamada com a mãe dele nos Açores, tranquei-me na casa de banho e fiz o teste. 2 linhas cor-de-rosa apareceram com clareza decisiva. Grávida. Fiquei a olhar para aquelas linhas por um longo tempo, tentando processar o que elas significavam. Um bebê. O bebê do João. Depois de apenas 1 mês juntos. Isto era insano. Demasiado rápido. Demasiado. Mal tínhamos ajustado a viver juntos. E agora isto. Mas debaixo do pânico, algo mais se agitou. Algo quente e inesperado e quase como alegria. Um bebê, uma família, algo que era meu. Nosso, de uma forma que mais nada poderia ser. Quando finalmente saiu, João estava no quarto a desapertar a gravata. A minha mãe quer conhecer-te. Eu disse-lhe que talvez no próximo mês, quando... Ana, o que se passa? Eu devia ter parecido pálida ou aterrorizada. Ou ambos. Preciso de te dizer uma coisa. Ele ficou muito parado. O seu cérebro executivo provavelmente a percorrer os piores cenários. O que é? Segurei o teste com as mãos trêmulas. Ele olhou para ele por um longo momento, depois para mim, depois de volta para o teste. Estás grávida. Sim, lamento. Eu sei que é um péssimo momento e só estamos juntos há 1 mês. E por que estás a pedir desculpa? Ele encurtou a distância entre nós, as mãos dele a emoldurar o meu rosto. Por que pedirias desculpa por me dares as melhores notícias que tive em anos? Eu pisquei os olhos. Estás feliz? Feliz não começa a descrever. Ele beijou-me, feroz e possessivamente. Estás a gerar o meu filho, Ana, o meu bebê. Como poderia estar outra coisa senão eufórico? Mas é tão rápido. Não me importo com o rápido. Importa-me que sejas minha. Que o nosso bebê esteja a crescer dentro de ti. Que eu possa cuidar de ambos. A mão dele moveu-se para o meu estômago ainda plano. Isto é perfeito, Piccola. Tudo o que eu quero.
O alívio invadiu-me tão poderosamente que os meus joelhos fraquejaram. Ele apanhou-me, levantando-me facilmente e levando-me para a cama. Estás bem? Sentes-te doente? Precisas de alguma coisa? Estou bem, apenas sobrecarregada. Ri ligeiramente histérica. Há um mês eu era a tua assistente invisível. Agora vivo contigo e estou grávida do teu bebê. É muita coisa, eu sei, mas vamos lidar com isso juntos. Ele deitou-se ao meu lado, a mão dele a permanecer no meu estômago como se já pudesse sentir a minúscula vida lá dentro. Vou cuidar de ambos, dar-vos tudo o que precisam. Já tenho tudo o que preciso. Não, tu tens-me a mim. Em breve terás muito mais. Os olhos dele brilhavam com planos já em formação. Vamos casar. Não um noivado longo, em breve. Quero que sejas minha esposa antes do bebê nascer. Casar? Claro, casar. Achas que vou deixar o nome de outro homem na certidão de nascimento do meu filho? Ele beijou-me suavemente. És minha, Ana. Este bebê oficializa-o. Casa comigo. Não era realmente uma pergunta, mas uma afirmação de fato inevitável. Mas descobri que não me importava. Sim, sussurrei. Casarei contigo. O sorriso dele era triunfante. Bom, a Teresa pode ajudar-te a planear o tipo de casamento que quiseres. Grande, pequeno, o que te fizer feliz. Mas acontece em breve. Não vou esperar. E o trabalho? As pessoas definitivamente saberão agora. Deixa-o saber. A minha assistente vai tornar-se a minha esposa e mãe do meu filho. Quem tiver um problema com isso pode procurar novo emprego. A mão dele espalhou-se possessivamente sobre o meu estômago. Vou estragar-vos a ambos. Sabes disso, certo? Estou a começar a entender. Na manhã seguinte, o João insistiu que eu visse um médico. Não qualquer médico, o seu médico de família, que aparentemente fazia consultas ao domicílio no penthouse. A doutora Coimbra era uma mulher mais velha e gentil que me examinou suavemente, confirmou a gravidez e prescreveu vitaminas pré-natais. Tudo parece bem, ela disse sorrindo, mas precisa de descansar, sem estresse. Eu trabalho a tempo inteiro. Não mais, o João interrompeu. Estás dispensada do escritório. Ficas em casa, descansas, cuidas de ti e do bebê. Não posso simplesmente sair. Não estás a sair. Estás a ir de licença de maternidade por tempo indeterminado. A sua voz não admitia discussão. Encontrarei outra assistente. Tu focas-te em estar saudável. Depois de a Dora Coimbra sair, confrontei-o. Não podes tomar decisões assim sem me consultar. Posso quando se trata da tua saúde e da segurança do nosso bebê. Ele puxou-me para os braços dele. Eu sei que valorizas a tua independência, Piccola, mas estás a gerar algo precioso. Deixa-me proteger-vos a ambos. O que farei o dia todo? Descansar, ler, planear o casamento, fazer crescer o nosso bebê. A sua mão acariciou o meu estômago. Deixa-me cuidar de todo o resto. Devia ter me sentido sufocada. Devia ter me feito querer lutar, reclamar a minha autonomia. Mas, em vez disso, senti alívio, como se finalmente pudesse parar de ser forte e cuidadosa e autossuficiente, como se pudesse finalmente apenas ser. Ok, concordei, mas não vou tornar-me numa inútil. Nunca poderia ser inútil. Ele beijou a minha testa. És a mulher mais forte que conheço, mas mesmo as mulheres fortes precisam de alguém para se apoiarem às vezes. Naquela tarde, ele anunciou o nosso noivado no escritório. Depois, anunciou que eu estaria a sair para me preparar para o casamento e para o bebê. As reações variaram de felicidade genuína à inveja mal disfarçada. A Sofia apanhou-me enquanto eu estava a arrumar a minha secretária. Santa paciência, Ana, fizeste mesmo. Mandaste aquela mensagem bêbada e arranjaste um chefe da máfia. Eu não o arranjar. Nós apenas nos encontramos. Ele é bom para ti? Porque se não for, chefe ou não chefe, Ele é maravilhoso.
Apertei a mão dela, intenso e possessivo e provavelmente demasiado controlador, mas maravilhoso. Ele faz-me sentir vista. Era tudo o que precisava de ouvir. Ela abraçou-me. Sê feliz, ok? E convida-me para o casamento. Claro! Enquanto o João nos levava para casa naquela noite, ele tinha insistido em conduzir ele próprio em vez de usar o seu motorista. Eu observava a cidade a passar e maravilhava-me com o quanto tinha mudado em 4 semanas. Há 4 semanas, eu tinha sido invisível, cuidadosa, escondida. Agora estava noiva de um dos homens mais poderosos de Lisboa, a gerar o seu filho, prestes a tornar-me a sua esposa. Era aterrorizante, avassalador, absolutamente perfeito. No que estás a pensar? Ele perguntou, pegando na minha mão e levando-a aos seus lábios. Que estou feliz por ter enviado aquela mensagem, mesmo que estivesse bêbada e estúpida. Não estavas estúpida, eras corajosa. Ele olhou para mim, o amor nu nos seus olhos. Eras exatamente corajosa o suficiente. Aqui entre o turbilhão da nova vida e as exigências do João, pergunto-me daí, e pergunto a vocês que me leem, onde termina a coragem e começa a imprudência? Uma mensagem bêbada ao teu chefe, por mais charmoso ou poderoso que seja, é o tipo de risco que devíamos encorajar? No meu mundo antigo, antes da Teresa e dos móveis italianos e do nome João Duarte, eu teria achado esta história ridícula, uma novela de segunda categoria. Mas a vida, eu aprendi, não segue os roteiros limpos dos filmes. Ela é confusa, barulhenta, cheia de escolhas feitas sob o efeito de álcool e emoções represadas. Quem diria que um lapso de julgamento me traria tanta complexidade? E honestamente, às vezes ainda não sei se tudo isto é uma bênção ou uma armadilha. Só sei que não há como voltar atrás. O casamento foi pequeno, íntimo. Apenas 30 pessoas na capela privada de uma igreja católica, onde a família do João tinha rezado por gerações. Usei um vestido simples de marfim que acomodava a minha pequena barriga de bebê, agora visível aos 3 meses. A Sofia foi a minha dama de honra. O Pedro Castelo Branco serviu como padrinho do João. Tens a certeza disto? A Sofia sussurrou enquanto esperávamos no vestíbulo. Ainda não é tarde demais para fugir. Tenho a certeza. E eu estava mais certa do que alguma vez estivera sobre qualquer coisa. A cerimônia foi conduzida tanto em português como em italiano, honrando a herança do João. Quando ele deslizou o anel no meu dedo, platina com um diamante que provavelmente custava mais do que o meu antigo estúdio, a mão dele tremeu ligeiramente, o único sinal de nervosismo que eu alguma vez o tinha visto exibir. Agora és minha, ele murmurou enquanto éramos declarados marido e mulher. Completamente. Para sempre. Fui tua no momento em que entraste na Moreia para me buscar, murmurei de volta. A recepção foi num restaurante exclusivo que o João possuía. Excelente comida, vinho à vontade que eu não podia beber e brindes que me fizeram corar. O discurso do Pedro foi particularmente memorável. Conheço o João Duarte há 20 anos. Em todo esse tempo nunca o vi verdadeiramente feliz. Contente, talvez, bem-sucedido, certamente, mas feliz. Ele levantou o seu copo na nossa direção. Ana, seja qual for a magia que fizeste neste teimoso, obrigado. Aos noivos. Mais tarde, durante a nossa primeira dança, o João segurou-me perto e sussurrou. Como te sentes? É demais? É perfeito. E era. Íntimo e quente, rodeada por pessoas que importavam. Sem pretensão, apenas amor. Tenho uma surpresa para ti, ele disse quando a música terminou. Guiou-me para um canto tranquilo, onde uma mulher mais velha esperava, elegante num vestido azul marinho, o cabelo escuro salpicado de prata. Ela tinha os olhos do João. Ana, esta é a minha mãe, Isabel. Mãe, esta é a Ana, a minha esposa. O sorriso da Isabel era caloroso enquanto me abraçava. Bela,
Ela disse, beijando ambas as minhas bochechas. O meu filho não fala de outra coisa, senão de ti e do bambino. Ela colocou uma mão gentil no meu estômago. Nascido em novembro, uma bênção. Os olhos dela brilharam. Rezei durante anos para que o João encontrasse alguém para amar, alguém para o completar. Mãe, o João avisou, mas a sua voz era gentil. Eu sei que és um homem duro, um homem sério. Ela deu um tapinha na bochecha dele. Mas ainda és meu filho, e fico feliz por teres encontrado o teu lar. Depois de ela sair, olhei para o João. Voaste a tua mãe dos Açores? Ela queria conhecer-te, abençoar o nosso casamento. Os braços dele envolveram-me por trás, as mãos dele a descansar no meu estômago. A família é tudo para que a minha mãe. E agora, a tua família. A lua de mel foi uma semana numa vila privada na Toscana. Passamos dias preguiçosos na cama, comendo demasiada massa, explorando vinhas e conversando sobre tudo e nada. Longe de Lisboa, dos seus negócios, do equilíbrio cuidadoso que mantínhamos. O João relaxou de maneiras que eu nunca tinha visto. Podia ficar aqui para sempre, eu disse uma noite, a ver o pôr do sol pintar as colinas de ouro. Podíamos, ele beijou o meu pescoço. Tenho o dinheiro. Podíamos desaparecer. Mas não vais. Não, a minha família, as minhas pessoas, precisam de mim. Mas um dia, quando o bebê for mais velho, voltaremos. Mostraremos-lhes de onde a avó deles é. Virei-me nos braços dele. Realmente queres isto? A família, o bebê, tudo. Mais do que tudo. A mão dele acariciou o meu rosto. Antes de ti, eu estava apenas a sobreviver, a cumprir os movimentos. Mas agora tenho algo por que viver, alguém para proteger e amar, e para quem voltar para casa. Amo-te, eu disse, ainda ligeiramente espantada por poder dizê-lo, por ser real. Amo-te mais do que pensei que pudesse amar alguma coisa. Ele beijou-me suavemente. Tu salvaste-me, Ana Moreia. Ou Ana Duarte agora, suponho. Ana Duarte, testei o nome. Gosto. Quando regressamos a Lisboa, assentei na minha nova vida como esposa do João. A Teresa ajudou-me a preparar um quarto de bebê num dos quartos de hóspedes, pintando-o de amarelo suave, já que decidimos não saber o sexo do bebê. Uma surpresa, o João tinha insistido, como tu foste para mim. A melhor surpresa. A minha gravidez decorreu sem problemas. O João compareceu a todas as consultas médicas. A sua mão a apertar a minha quando ouvimos o batimento cardíaco pela primeira vez. Os seus olhos suspeitosamente brilhantes. Esse é o nosso bebê. Ele sussurrava. Nosso. Aos 6 meses, quando a minha barriga estava inconfundivelmente redonda, ele tornou-se ainda mais protetor. Sem escadas, sem ele a apoiar-me. Sem ir a lado nenhum, sem segurança. Sem estresse de qualquer tipo. Estás a sufocar-me, reclamei um dia depois de ele ter cancelado os meus planos de almoço com a Sofia pela 3ª vez. Estou a proteger-te. Ele puxou-me para o sofá, ao seu lado, a sua mão imediatamente a ir para o meu estômago. A ambos. A proteger e depois a envolver-me em plástico bolha. Se eu pudesse encontrar plástico bolha forte o suficiente, faria-o. Ele beijou-me para suavizar as palavras. Eu sei que estou a ser dominador, mas Ana, estás a gerar a coisa mais preciosa no meu mundo. Não posso arriscar que algo aconteça a nenhum de vocês. O bebê chutou contra a sua mão e o seu rosto inteiro transformou-se. Alegria, maravilha, amor tão feroz que me apertou o peito. Eles gostam de ti, eu disse suavemente. É bom que gostem. Sou o pai deles. Ele inclinou-se falando para a minha barriga. Ouve isso, Pícola. Eu sou o teu papá e vou amar-te muito, proteger-te, dar-te tudo. Passei os dedos pelo cabelo dele. Vai ser um pai maravilhoso. Espero que sim. A vulnerabilidade brilhou nos seus olhos. O meu pai era complicado. Quero ser melhor. Tu serás. Já és.
Novembro chegou com neve precoce. Eu estava enorme, desconfortável e pronta para conhecer este bebê que tínhamos feito. No dia 15 de novembro, às 3 da manhã, rebentaram-me as águas. João! Sacudiu para o acordar. É a hora! Ele passou de adormecido a totalmente alerta em segundos. Ora, o bebê. O bebê está a vir. O que se seguiu foi um borrão, a viagem para o hospital, o João a dar ordens às enfermeiras, a segurar a minha mão durante as contrações que pareciam estar a partir-me ao meio. Estás a fazer tão bem, amore, ele murmurou, limpando a minha testa com um pano fresco. Tão forte. Tenho tanto orgulho em ti. Odeio-te. Gemi através de outra contração. Isto é culpa tua. Eu sei, sinto muito. Amo-te. Após 12 horas de trabalho de parto, Clara Duarte, bela para encurtar, veio ao mundo às 15h17, gritando o seu desagrado por ser expulsa do seu casulo quente. Colocaram-na no meu peito. Este ser minúsculo, perfeito, com cabelo escuro e o nariz do João. Ela é linda, respirei, as lágrimas a escorrerem-me pelo rosto. A nossa filha. O João estava ao nosso lado, a olhar para sua filha com uma expressão de absoluta admiração. Quando o deixaram segurá-la, ele embalou-a como se fosse feita de vidro soprado. Olá, Clara, ele sussurrou. Eu sou o teu papá e prometo-te, touro, nunca te faltará nada. Estarás sempre segura, sempre amada. És minha. Ambas sois minhas, as minhas meninas. A Clara agarrou o dedo dele com o seu punho minúsculo e a dura exterior do João desmoronou-se completamente. As lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ele olhava para mim, a sua expressão crua. Obrigado, ele disse. Obrigado por ela, por tudo, por teres enviado aquela mensagem, por teres sido corajosa o suficiente para me deixares amar-te. Obrigado por teres vindo buscar-me. Respondi, estendendo a mão para lhe limpar as lágrimas, por me teres visto, por me teres feito sentir em casa. Ficamos assim, os três, enquanto a neve caía suavemente do lado de fora da janela do hospital. Uma família, inesperada e imperfeita, e absolutamente real. Mais tarde, quando a Clara estava a dormir no seu berço e as horas de visita tinham terminado, o João sentou-se ao lado da minha cama, ainda a olhar para a nossa filha como se não conseguisse acreditar que ela existia. Nunca pensei que teria isto, ele admitiu silenciosamente. Uma esposa, um filho, algo real e bom na minha vida. Tu mereces. Não sei bem. Ele pegou na minha mão. Mas prometo, Tiana, vou passar todos os dias a tentar ser digno de vós duas. Tu és a minha redenção, o meu tudo. Tu és o meu tudo também, eu disse. O meu tudo. 1 ano depois, observei do terraço enquanto o João brincava com a Clara na sala de estar. Ela estava a andar agora, cambaleando em pernas instáveis, guinchando de alegria quando o pai a apanhava. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Sofia. Consegues acreditar que já passou 1 ano desde que enviaste aquela mensagem bêbada? Melhor decisão de sempre. Eu sorri, a responder. Melhor decisão de sempre. Por que foi? Aquele momento de coragem alimentado pelo vinho tinha mudado tudo. Tinha me levado até este homem, este bebê, esta vida que eu nunca tinha ousado sonhar. O João levantou os olhos, apanhando-me a observá-los, e o seu sorriso era puro amor. Ele disse algo a Clara, e ela também olhou para mim, acenando com o punho gordinho. Mamã! O meu coração derreteu. Desci para me juntar a eles, para ser abraçada pelos braços do João enquanto a Clara ria entre nós. Este era o lar. Este homem que tinha vindo quando eu chamei. Este bebê que tínhamos feito. Esta vida que tínhamos construído a partir de uma única mensagem bêbada e uma vida inteira de coragem. Amo-te, murmurei contra o peito do João. Amo-te mais, ele beijou o topo da minha cabeça. Obrigado por me teres mandado mensagem, amore. Por me teres pedido para vir buscar-te.
Obrigado por teres vindo de facto, eu repliquei. Sempre, ele prometeu. Sempre que ligares, o que precisares, eu estarei sempre aqui por ti. És minha para sempre. Tua, concordei, sentindo a pequena mão da nossa filha a dar tapinhas, ouvindo-a a balbuciar feliz. Para sempre. E ali na nossa casa, rodeada pelo amor que eu nunca pensei encontrar, soube com absoluta certeza que, às vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer é enviar uma mensagem. Às vezes, a coragem vem em pequenas embalagens. 3 palavras às 10 da noite, depois de muito vinho. Vem buscar-me. E às vezes, se tivermos muita sorte, alguém vem, alguém fica. Alguém torna-se o nosso tudo. Eu tinha encontrado o meu tudo no João Duarte. E mesmo agora, depois de tudo, com uma filha a correr pela casa e um marido que ainda me olha como se eu fosse a coisa mais surpreendente que alguma vez lhe aconteceu, ainda há dias em que me pergunto: e se eu não tivesse bebido aquele último copo? E se a Sofia não tivesse insistido? As nossas escolhas, mesmo as mais impulsivas, têm um peso que só o tempo revela. É o caos que nos define. E este caos, por mais assustador que pareça, é a minha vida. E verdade seja dita, não a trocaria por nada.